aqui próximo ao Parque Vila Velha, o motorista do veículo perdeu o controle do carro e acabou despencando da ponte a uma altura de mais de 30 metros. As imagens é do Fábio Matavelho, lá do Jornal Diário dos Campos, porque eu estava na delegacia gravando uma situação de tráfico de drogas. E a união faz a força, e onde há força não há resistência. Troca de favores não faz mal a ninguém, né? Quando é troca de favores. Aí, o rapaz vinha de Curitiba a Ponta Grossa, segundo informações, ele seria funcionário da LL, perdeu o controle do carro, não se sabe o que pode ter acontecido, e ele acabou despencando de uma altura por mais de 30 metros. Essa ponte é uma ponte perigosa, é a ponte da Santinha que eles dizem, né? Essa é da Santinha, né? A ponte da Santa. Não se sabe o que aconteceu, se ele foi fechado por algum caminhão, se algum caminhão ou outro veículo pode ter colidido contra o carro dele. Ele perdeu o controle do carro, decolou ali pela proteção da ponte e foi parar lá embaixo. Infelizmente, o motorista desse veículo morreu no local do acidente. Mas se sobrevivesse também era um milagre, né? Cair de uma altura por mais de 30 metros, da forma que o carro ficou, era um milagre se ele tivesse sobrevivido. Equipes do SEAT, do SAMU, socorristas da Rodonorte estiveram no local e prontamente deram atendimento, mas infelizmente não puderam fazer muita coisa, porque o rapaz lá, o motorista do veículo, já estava em óbito. Você cair com um carro dessa altura, da forma que foi, né, que ele caiu meio que, como a gente diz na gíria popular, ele pranchou e caiu com o teto no chão. Automaticamente já ficou meio que esmagado ali, né? A dificuldade que o pessoal do Corpo de Bombeiros e outros socorristas da Rodonorte, do SAMU tiveram para descer, eles tiveram que fazer rapel ali, meio que escalar pelo barranco, para poder chegar até ele, porque era uma mata fechada. Então a dificuldade foi imensa em chegar até ele. Foi feito todo o procedimento necessário ali em tentar resgatar ele, todo o equipamento necessário, oxigênio, tudo foi feito, mas infelizmente ele não resistiu. Era um milagre se ele tivesse resistido, né? Porque uma altura, você cair com um veículo de uma ponte com mais de 30 metros, da forma que ficou o carro, ele ficou meio que prensado entre as ferragens no veículo. Então seria um milagre se ele tivesse sobrevivido. Infelizmente, uma tragédia no trânsito, né? Era por volta se eu não me engano, era por volta das 12h30, 3 horas da tarde de ontem. Ele estava vindo então de Curitiba, sentido Ponta Grossa, na altura ali ao passar sobre a ponte em frente ao Parque Estadual Vila Velha, ele acabou perdendo o controle do carro. Não se sabe se algum outro veículo colidiu com o carro dele e ele perdeu o controle do carro e veio a cair sobre a ponte, né? Não se sabe se ele perdeu o controle do carro na curva e acabou caindo ali de cima da ponte com o veículo. Então tem que aguardar o laudo, né, pericial, para saber se algum veículo colidiu contra o carro dele. Por mais que o carro tenha ficado dessa forma, bastante danificado, a perícia consegue saber se houve uma colisão. Claro que existem várias dificuldades, mas consegue saber se houve uma colisão com outro veículo antes dele cair da ponte ou ele perdeu o controle do carro. Alguém deve ter visto, né? Alguém deveria estar passando na rodovia também, ou no mesmo sentido dele ou sentido contrário, e deve ter visto esse acidente, deve ter presenciado esse acidente. Então, um inquérito policial é instaurado. Normalmente, quando acontece esse tipo de acidente, o inquérito policial é instaurado e a gente vai aguardar, então, agora, por parte da Polícia Civil, para saber o que realmente aconteceu, que fez com que esse motorista do veículo acabasse caindo da ponte ali, próximo ao Parque Estadual Vila Velha, na BR-376, e qual acabou perdendo a vida, então, desse acidente. Não tem como eu falar para vocês que ele afirmar, na verdade, né, que alguém colidiu com o carro dele, ele perdeu o controle do carro, porque quem fez
a matéria foi o Fábio, porém o Fábio também não tinha essa informação. Então, se tinha alguma testemunha, a gente tem que aguardar agora o inquérito policial para saber se ele perdeu o controle do carro e caiu da ponte com o veículo e acabou perdendo a vida, ou se alguém colidiu contra o carro dele, fazendo com que ele perdesse o controle do carro de repente, ou ele de repente pode ter até tentado desviar algum outro veículo para não colidir e acabou caindo então da ponte ali na BR-375.